Olá, meu nome é Rafael Reis e nesse vídeo eu vou te falar 6 formas que o dono do carro tem de se defender ao alugar o seu carro para um motorista da Uber. Isso é importante porque quando você aluga o seu carro, você está passível a acontecimentos que podem te causar de repente prejuízo, né? E quando isso acontece ou quando pode vir a acontecer, você tem que saber a forma de resolver. Esse é o importante, tá? Por isso que dá certo, não porque você evita os problemas de acontecerem, tá? Alguns você não tem como evitar. O importante é você estar pronto para se defender quando eles vierem a acontecer. Com isso, eu espero que quem ainda tem medo de alugar o carro possa se encorajar mais, porque é um investimento excelente e tem sim como minimizar muito os riscos e se defender, como é o que eu vou falar nesse vídeo aqui, quando eles vierem a acontecer. Bom, a primeira forma de defesa, tá? E essa é uma das mais importantes, é na seleção do motorista. Você tem que saber selecionar um motorista para você não entregar o seu carro para qualquer pessoa. Tem que usar critérios de seleção ali, tem que escolher mais ou menos pontos que te deem segurança, como por exemplo, há quanto tempo o motorista já está cadastrado no aplicativo, se ele tem residência com o comprovante de residência no nome dele. Então tem que fazer uma seleção ali bem rigorosa e essa é uma forma de defesa prévia, porque aí você não vai entregar o seu carro para uma pessoa que possa estar de má fé, tá bom? Você reduz bastante essa possibilidade e esse risco de ter que resolver depois esse problema. O segundo ponto é a caução. É importantíssimo cobrar caução, porque como é o tema desse vídeo, é uma forma que você tem de se defender quanto principalmente à inadimplência do motorista, tá? Explicando o que é caução de forma breve, caução é um valor que o motorista vai te dar antes de você entregar o carro para ele, e esse valor vai ficar lá separado, guardado por você, para caso o motorista atrase um aluguel ou tome uma multa e não pague esses valores, você encerra o contrato, abate esses valores pendentes da caução e aí sim devolve o que sobrar, se sobrar alguma coisa, para o motorista. Isso é caução. E a caução tem essa função de proteção básica, que é justamente contra a inadimplência do motorista, mas ela também tem uma outra função, que é de termômetro. Você pode usar a caução, por exemplo, você cobrou R$800 de caução. Se ele já está com uma dívida acumulada aí de uns R$600, já está perigoso. Por quê? Porque se ele tomar uma multa grave, o valor da dívida dele vai ultrapassar da caução. E por mais que você use a caução inteira, completa, ele ainda ficará te devendo um valor, tá? Então, por isso nunca é bom deixar ele chegar tão perto ali do valor que você tem de caução. Então, essas são as duas formas de usar a caução e essa é a segunda forma de defesa que o dono do carro tem ao alugar o seu carro, que é a caução. A terceira forma é o seguro. É importante ter o seguro correto do carro, né, para o proprietário do carro se defender caso o carro seja roubado ou furtado ou um motorista bata e dê perda total no carro, tá? Parece óbvio, mas nesse ponto tem que tomar cuidado, porque esse investimento é um investimento bem específico. Pensa só, você vai pegar o seu carro, vai entregar para um terceiro que vai dirigir por aplicativo. Então, as grandes seguradoras não estão acostumadas com esse tipo de investimento, como eu já falei em outros vídeos aqui do canal, né? Já as associações, elas já estão mais acostumadas com esse tipo de investimento, porque elas já seguram o carro de motorista de aplicativos há um tempo, de taxista há mais tempo ainda, tá? Tem vídeo falando especificamente da diferença entre seguradora e associação aqui no canal, tá? Mas o importante é ter um seguro ali que você tenha certeza, né, que caso alguma coisa aconteça, você será ressarcido e você está protegido, tá bom? Então esse é a terceira forma aí de se defender. A quarta forma é rastreador, mas não é qualquer rastreador, tem que ter o rastreador correto. Qual é o rastreador correto? O rastreador que tenha duas funções. A primeira é a função de rastreio, que todo rastreador tem, que é justamente ele te dá o relatório de que hora seu carro ficou ligado, onde seu carro passou. Você consegue delimitar a área em que seu carro pode ir. Se esse carro ultrapassar
essa área, você é notificado. Essa basicamente é a função de rastreio do carro. Mas o rastreador também tem que ter a função de bloqueio. O que é a função de bloqueio? É simplesmente você apertar um botão e o seu carro parar, não ligar mais, tá? Porque com isso, se o seu carro for roubado, por exemplo, e o motorista entra em contato com você e te avisa, você aperta ali o botão de bloqueio e aciona o seguro para que faça a recuperação ou então a polícia, né? Com o seu carro parado é muito mais fácil do seu carro ser recuperado imediatamente. Tem que ter essa função de bloqueio. Outro exemplo também importante é se o motorista se recusar a devolver o seu carro, você resolve de forma simples, que é também bloquear o carro e ir lá você mesmo recuperar, se tiver um lugar seguro, ou então, como isso é um crime, é uma apropriação indébita, você aciona a polícia e solicita que a polícia vai recuperar esse carro para você, tá bom? Então, por isso que essa forma de defesa também é muito importante e tem que ser feita da forma correta. Um erro bastante comum é contratar um rastreador já acoplado ao seguro. Por que isso não é bom? Porque você não vai ter normalmente o poder do bloqueio. Quem bloqueia é o seguro. E alguns seguros só bloqueiam com apresentação de boletim de ocorrência. Então acaba que é a mesma coisa de você não ter, às vezes, um bloqueio, porque se o motorista não te devolver o carro, você vai ter que fazer o boletim de ocorrência, é bem mais burocracia, alguns seguros só aceitam de roubo ou furto, então pode ser mais complicado. Então o ideal é você ter um rastreador que tenha a função de rastreio e bloqueio, mas que você possa bloquear o carro, tá? Então essa é a quarta forma de defesa. A quinta forma de defesa é você ter um contrato específico para esse investimento. Porque caso algo aconteça, como por exemplo, o motorista não pague o aluguel, né, e o valor da dívida ultrapassa o valor da caução e ele não queira te pagar, é só você levar o contrato a juízo e cobrar o motorista judicialmente, aí ele vai ter que pagar. Mas para isso é importante ter um contrato correto, um contrato específico, e não ter um contrato qualquer aí padrão de internet ou usar um contrato de locadora, porque podem nesses contratos, né, principalmente contratos de internet, ter cláusula abusiva, e caso essas cláusulas, né, sejam levadas a juízo, o juiz pode considerar essas cláusulas como não escritas ou então pode usar até contra você e a favor do motorista, tá? E contrato de locadora também não é bom, porque contrato de locadora é um contrato de adesão. O contrato que você vai fazer com o motorista é um contrato entre particulares. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá bom? O ideal é você procurar um advogado que faça para você um contrato específico, né, de acordo com a lei, mas também de acordo com esse investimento. Essa é a quinta forma de defesa. E a sexta forma de defesa é você entrar com uma ação judicial. Não só levar o contrato, mas também tem outras ações judiciais que você pode entrar contra o motorista, como por exemplo lucro cessante, né, danos morais, danos materiais, tá? Então você tem formas também de, através de ação judicial, se defender caso isso seja necessário. E aqui também cabe uma consideração, que é entrar com uma ação judicial é muito mais fácil do que a maioria das pessoas acham, tá? E é importante essa informação, não só para esse tipo de investimento, mas para qualquer outra coisa, tá? Você como cidadão tem que saber que se você precisar entrar com uma ação, você não precisa nem de advogado, tá? Você pode entrar no juizado especial, você vai lá no juizado do fórum onde você mora, provavelmente eles vão te dar um formulário para você preencher, você leva os documentos que você tem, você preenche o formulário, junta os documentos e dá entrada na ação. Vai ser marcada uma audiência e nessa audiência será resolvido o problema, tá? Também é gratuito, você não tem que pagar nada no juizado, então essa é a sexta forma aí de se defender. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, tá? Deixa seu like no vídeo também e comenta para eu saber alguma coisa aí que você... alguma dúvida, né, que você possa ter, que eu possa gravar um vídeo sobre isso aí também. E na descrição do vídeo eu deixei um link do checklist do contrato, tá? É um checklist onde lá tem todas as informações importantes que tem que constar no contrato, né? É só você ir lá marcando o checklist e adicionando ao contrato. São pontos fundamentais, né, essenciais que devem constar em contrato, para você ter um contrato que realmente venha a te proteger caso haja a necessidade de você levá-lo a juízo, tá bom? Um grande abraço.